Irmãos, meu nome é Bob Pequete e eu sou um membro da Igreja Espiritual do Messias. E para quem não conhece ainda o Messias, ele é o Filho ungido de Deus. E eu estou aqui mais uma vez para trazer o ensino bíblico para vocês. E desta vez o ensino bíblico, irmãos, tem esse tema aqui, ó. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, parte 2. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, parte 2. 1 João 2:1, ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o Messias, o justo. Isaías diz assim: Deus então disse: vai e diz a esse povo que não ouvia, ouvindo verão e nunca entenderão, e vendo verão e jamais perceberão. Torna o coração deste povo insensível, que os ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e nem entenda com o coração, e não se converta e nem seja curado. 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo, apóstolo do Evangelho da Graça de Jesus, diz assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vou repetir de novo. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, aquele que não crê. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Não podem andar juntas. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,15 ele continua: que harmonia há entre o Messias e o diabo? Qual é a harmonia que entre o justo e o injusto? Que passaria pode haver entre o crédulo e o incrédulo? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Os homens lá em Romanos tornaram cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Aprova aqueles que as praticam. E que dirão se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Em 2 Tessalonicenses, ele diz assim: eles sofrerão o castigo da destruição eterna e serão separados da presença do Messias e de seu glorioso poder. Efésios de vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver quando seguia a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando no que vivem na desobediência.
1 João 2, 22, 23 diz: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, e sabemos que o conhecemos se obedecemos seus mandamentos. João 3,6 diz: Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu e nem o conheceu. Quem permanece no Messias não peca, não vive pecando. Mas aquele que vive pecando não o conhece, que é os filhos do diabo. João 2,4 ele diz: Aquele que diz, eu conheço e não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz, eu conheço e não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que obedece a sua palavra, neste sim, o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. João 2,6 diz: Quem afirma obedecer ao Messias, também deve andar como ele andou. Vou repetir. Quem afirma obedecer ao Messias, também deve andar como ele andou. Se você diz que obedece ao Messias, você tem que andar como ele andou. E onde é que está isso? No Evangelho da Graça do Messias, lá nas cartas de Paulo. João 3,7 diz assim: Filhinhos, vocês não deixem ser enganados por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Messias, é justo. Vou repetir, filhinhos, vocês não se deixem ser enganados por ninguém. Aquele que pratica a justiça, ele é justo, ou seja, não tem pecado. Assim como ele, o Messias, não tinha pecado. Por quê? Porque praticava a justiça. João 3,8 diz assim, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se fez conhecer o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Repetir. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se fez conhecer o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João 3,9 ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou repetir: todo aquele que é filho de Deus, nascido é filho, né? Todo aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a semente de Deus. Quem é a semente de Deus? O Espírito Santo. Não peca por quê? Porque o Espírito Santo permanece nele. E esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. A semente de Deus, o Espírito Santo, permanece nele. E esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Em 1 João 3,10 ele diz assim: Nestes são conhecidos. Quem é conhecidos? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Repetir, Nestes são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não é justo
que é pecador, não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então você, para proceder de Deus, para ser um filho de Deus, você tem que praticar a justiça e tem que amar seu irmão. Gálatas 5,19 ele dizia: as obras da carne são. Está aqui o pecado, irmãos. Hoje, na nova aliança do Messias, do sangue derramado na cruz por nós, aquele que crê e obedece e anda como ele andou. O pecado é esse. As obras da carne são imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. E Paulo diz: contra as quais eu previno a vocês, como já preveni antes, os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos um ao outro, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Caim, que era do maligno, era filho do diabo, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão justas. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Essa morte aqui é a morte espiritual, o seu espírito. Filhinhos, vocês são de Deus e já têm vencido os falsos profetas. Pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Bem maior. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só, vou repetir. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Ou seja, quem é filho de Deus também nos escuta. Quem não é de Deus não nos escuta, não nos ouve. Nos ouve. É assim que conhecemos o quê? O espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o espírito do erro, o espírito do diabo. Amados, irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou repetir, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, não é do diabo. O diabo não ama ninguém. Porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, é filho de Deus, aquele que ama e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E João 4,9 diz: o amor de Deus para conosco revelou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. O amor de Deus para conosco revelou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Esse mundo aqui, irmãos, se refere a Israel. Quando a Bíblia fala de mundo e não de nações, está se referindo a Israel, porque para eles o mundo era Israel. João 4,10 diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Não fomos nós que amamos primeiro a Deus. Mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus
Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quem não reconhece isso, Deus não permanece nele. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Ele não ama a Deus. Por quê? Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Como é que a pessoa diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? É mentiroso. Por quê? Porque ele não ama seu irmão que está vendo. E não pode amar a Deus a quem não viu. Não tem como. João 5,10 diz, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, por não crer no testemunho que Deus dá de seu Filho. Repetir, ó. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Qual o testemunho? Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, por não crer no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o testemunho qual é? É esse aqui, ó. Deus nos deu a vida eterna e essa vida eterna está em seu Filho. Não está em Deus. Está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, seu Espírito. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Vou repetir, ó. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, quem não crê, não segue ao Filho de Deus, não tem a vida eterna. Morreu, acabou-se. Eu escrevo a vocês essas coisas, a vocês que crerem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Por isso que João está escrevendo essas coisas. João 5,18, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, sabemos que tudo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Por que eles tocam esse povo estão dentro por aí? Se reunindo e a pessoa que está ensinando está dizendo que o diabo quer pegar ele. Ele está dizendo aqui, ó. João diz aqui, ó. Sabemos que todo o que é nascido de Deus, que é filho de Deus, não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não toca. Espírito Santo. Sabemos que somos de Deus. Nós que somos convertidos ao Messias, nós somos filhos de Deus. E que o mundo inteiro vive no maligno. Ó, João está dizendo aqui que nós sabemos que nós somos de Deus, ou seja, filhos. E que o mundo inteiro vive, ou seja, é filho do maligno. O mundo inteiro vive no maligno, vive no mal. É filho do diabo. Porque agora, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé no pastor, não, no Messias, né? Porque agora que todos vocês são filhos de Deus por meio da fé no Messias. E os que fomos batizados em união com o Messias, nós somos revestidos por ele, pelo Messias. Nós que fomos batizados em união com o Messias. Quando o Messias nos converte, ele coloca o Espírito Santo de Deus em nós. Nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo, ou seja, nós somos a casa de Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em seus corações. E ele clama,
Pai, Abba significa pai no hebraico. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em seus corações. E ele clama, Pai. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Repetir, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Hebreus diz assim, ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, o Messias não se envergonha de chamar a gente de irmãos. Nós somos irmãos do Messias. Filhos de Deus, irmãos do Messias. Dizendo assim, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez ele continua, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Por isso que Jesus veio, Filho de Deus, veio em carne, Nazareno, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 12,6 diz, pois Deus repreende a quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Suporte o sofrimento como se fosse o castigo dado por um pai, porque o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido por seu pai? É claro que não. Além disso, nós temos os nossos pais segundo a carne, nossos pais, que nos corrigia e os respeitávamos. E não havemos de estar muito maior submisso ao Pai espiritual, e assim viveremos. Além disso, temos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós somos participantes da santidade do Pai. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, no Espírito, no qual também vocês, juntos, a igreja espiritual, são edificados para a morada de Deus no Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é filho. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Messias. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Repetir, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Messias.
Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Sabemos que, em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, antes da criação do mundo. Vou repetir, sabemos que, em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Não é aqueles que dizem amar, não. Realmente é os que o amam a Deus. Daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu plano. Deus os conhecia. Deus os conhecia antes do mundo ser criado. Conhecia quem? Os filhos dele. E decidiu que ele seria como seu filho. Para que esse filho fosse o primeiro entre muitos. Entre muitos irmãos. Repetir, Deus os conhecia antes do mundo ser criado. Ele já conhecia seus filhos. Já conhecia os eleitos, os escolhidos. E decidiu que eles seriam como seu filho. E nós teríamos que ser como seu filho, justo. Para que esse filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Filipenses diz: façam tudo sem queixas e sem discussões, para que vocês tornem-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpável, vivendo em um mundo corrompido e perverso como esse, no qual vocês resplandecem como grandes astros do universo. Repetir, irmão, olha só isso aqui, Façam tudo sem queixas e sem discussões. Sem queixas e sem discussões. É só o que eu vejo por aí. Para que vocês tornem-se puros. Pode haver queixa nem discussão. Para que você torne-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpados, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum. E vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual vocês resplandecem como grande astro do universo. Por quê? Porque nós temos que ser puro, irrepreensível e culpado no meio desse mundo aqui corrompido e perverso. Nós não podemos nos misturar. Pedro diz: Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo e por isso Ele sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo, antes da criação do mundo, e por isso sabia que se tornariam seus filhos. O Espírito Santo tem operado em nossos corações, purificando com o sangue do Messias e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. E que a graça e a paz de Deus lhes sejam multiplicados. Obedeçam a Deus, porque vocês são os filhos dele. Aqui, Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não volte atrás aos seus velhos caminhos, a prática do pecado, porque naquele tempo não conhecia nada melhor. Naquele tempo, antes de conhecer Jesus, a gente era do mundo, praticando o pecado, desobedecendo a Deus. Mas a partir de que quando a gente começa a conhecer, ou seja, que Jesus nos converte, que o Messias nos converte, a gente passa a conhecer uma vida melhor. Mas agora, sejam santos em tudo quanto fizeres, tal como é santo o Messias, que os convidou para serem seus filhos. Ele nos chamou para serem filhos de Deus. João 31 diz: veja como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Veja que esse versículo diz: veja como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos, né? Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, e é muita gente, não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. O mundo não compreende porque não conhece a Deus. Sim, queridos irmãos,
Nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Coríntios 12,14 diz assim, o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois só se compreendem espiritualmente. Então, a coisa do Espírito Santo, o homem que não tem, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não crê, não aceita, pois são absurdas para ele. E nem pode entendê-las, pois elas só se entendem espiritualmente. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente, ou seja, para sempre, em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Eu quero terminar com esse versículo de Efésios, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do Messias, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, no Messias. Repetir, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do Messias, que nos abençoou. Ele já nos abençoou, irmão. Ele não vai abençoar. Nós já somos abençoados. Ele nos abençoou, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, no Messias. Quem encerra mais o ensino e fique na graça e a paz do Messias. Fique na graça e a paz do Messias. E quem crê, diz o quê? Amém.